Olá, eu sou a professora Emily Albuquerque e nós vamos dar início ao nosso curso modular de Direito Constitucional. O nosso objetivo durante esse módulo é tratar de todos os aspectos presentes na Constituição Federal de 1988 que são cobrados na maioria dos concursos públicos, seja da banca CESP, banca FCC, seja da ESAF ou de qualquer outra organizadora. Então, vamos tentar trabalhar todos os pontos, identificando a jurisprudência, os entendimentos dominantes, doutrinários. O nosso objetivo, portanto, será exaurir todo o conteúdo para que você se sinta completamente preparado para realizar, para poder ser aprovado em qualquer concurso público em relação ao conteúdo de direito constitucional. Sabemos que a norma que nós vamos utilizar durante todas as aulas é a Constituição Federal de 1988. Entretanto, sempre que possível, nós vamos analisar jurisprudências, entendimentos mais atuais, assuntos que estão sendo discutidos na atualidade, para que você também se sinta apto a realizar uma prova de segunda fase, uma prova discursiva. Temos aí vários editais à nossa espera, editais para a Polícia Rodoviária Federal, editais voltados para INSS e outras autarquias. Então, vamos tentar direcionar esse conteúdo para todos esses editais, ok? Temos aqui no quadro, então, a nossa programação dos nossos encontros. Lembrando que sempre que possível, nós também vamos mesclar o conteúdo teórico com as questões, porque é através da resolução de questões que nós podemos obter um conhecimento maior ainda do direito constitucional. Começamos então pela noção geral de Constituição, falando do conceito, origem e classificação de Constituição. Esse é um conteúdo bastante cobrado, principalmente pela banca CESP. Assim como o segundo conteúdo, aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui se trata da análise da eficácia da norma, porque nós sabemos que a Constituição é a norma máxima, ela comanda todo o ordenamento jurídico, ela identifica o regramento geral para que o legislador infraconstitucional possa seguir os seus ditames. Mas eu tenho que entender como foi que essa norma foi apresentada pelo legislador constituinte. Então, qual é a eficácia dessa norma? Se é contida, limitada, plena ou programática? Tudo isso nós vamos ver no capítulo de aplicabilidade. Aqui é importante ressaltar que a CESP sempre cobra esse conteúdo, porém, nos últimos tempos, eu tenho visto esse conteúdo sendo cobrado pela banca FCC e pela banca ESAF, assim como também sempre cobrado nas provas da OAB aplicadas pela banca FGV. Terceiro conteúdo, vamos falar do poder constituinte, que é o poder que possui a atribuição de criar uma Constituição, criar e modificar. Ele cria através do poder constituinte originário e modifica através do derivado. Então, nós vamos verificar os condicionantes e entender a partir do que uma Constituição é criada, para que então possamos ingressar de fato no estudo da Constituição atual, que é a Constituição de 1988. Passamos então para o capítulo 4. Vamos trabalhar os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que estão previstos entre os artigos 1º e 4º da Constituição. Aqui nós vamos aprender a importância desses princípios para o arcabouço constitucional, que foi que o legislador entendeu que era considerado basilar para que nós possamos compreender os direitos que estão expressos durante o texto. Começando aqui pelo capítulo 5, que fala da aplicabilidade novamente e já ingressa nos direitos e garantias fundamentais. Aqui nós vamos falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui estão presentes, esses direitos estão presentes logo no artigo 5º. Para em seguida tratarmos dos direitos sociais previstos entre os artigos 6º e 11 da Constituição. Em seguida, direito de nacionalidade, temos aqui artigos 12 e 13. Direitos políticos, artigo 14 a 16. E, por fim, vamos falar um pouco também dos partidos políticos presentes no artigo 17.
Então vejam, quando eu falo de direitos e garantias fundamentais, eu não estou tratando apenas dos direitos incluídos no artigo 5º. Nós estamos falando de um grupo de direito fundamental que inicia-se pelos direitos individuais e coletivos, passa pelos direitos sociais e do trabalho, nacionalidade, políticos e partidos. Essa é a primeira parte do nosso conteúdo. Falaremos do conceito, origem, da importância da Constituição, falaremos da aplicabilidade da norma constitucional e trataremos os direitos fundamentais que são garantidos a todo e qualquer brasileiro ou qualquer pessoa que esteja aqui no país, mesmo na condição de estrangeiro a passeio. Em seguida, passaremos para a segunda parte do estudo do direito constitucional. Vamos para a estrutura do Estado brasileiro. Vamos estudar como a Constituição regrou a estrutura da administração pública e, dentro do princípio do federalismo, os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, logo no capítulo 7, entraremos no estudo da organização político-administrativa, estudaremos o Estado Federal Brasileiro e os entes que o compõem, presentes aqui entre os artigos 18 e 36. É neste capítulo que nós vamos identificar as competências constitucionais garantidas aos 4 entes, União, Estados, municípios e Distrito Federal. É nesse capítulo também que nós vamos encontrar a divisão estrutural dos 3 poderes inseridos nos 4 entes, Legislativo, Executivo e Judiciário. E finalizaremos o capítulo tratando da forma de proteção do Estado brasileiro, através da intervenção federal, do estado de sítio e do estado de defesa. Tópico muito importante para vocês que almejam o cargo de policial rodoviário federal ou de policial federal. É conteúdo sempre cobrado nos concursos da área de segurança pública. Em seguida, passaremos para o estudo da administração pública, presente entre os artigos 37 a 41. Enquanto que no capítulo 7, nós vamos estudar os entes da administração direta, União, Estados, municípios e DF. No capítulo 8, nós vamos analisar os entes da indireta. Nós vamos trabalhar autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas. Nós vamos estudar no artigo 37 o regramento geral aplicado a todo e qualquer servidor público no nosso país. Vamos falar de regras de remuneração e de aposentadoria. Então, esse é o objetivo do capítulo 8. Portanto, depois de analisarmos a estrutura político-administrativa e a administração pública, nós podemos chegar à terceira parte do nosso estudo no módulo A, que consiste no estudo dos 3 poderes. Temos, então, aqui, logo no capítulo 9, o estudo do poder legislativo. Analisaremos sua estrutura, funcionamento e atribuições. O processo legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, além das comissões parlamentares. Então, além de analisarmos a parte estrutural do legislativo, que tem a incumbência de criar leis e fiscalizar, nós também vamos nos ater ao processo legislativo formal previsto no artigo 59, de modo que vamos entender o processo de elaboração da emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo, lei delegada e resoluções. Esse é o nosso objetivo no Poder Legislativo. Em seguida, temos o Poder Executivo, onde estudaremos as atribuições e responsabilidades do Presidente da República, além dos órgãos que atuam em colaboração com o Presidente e os ministros. Para que em seguida, logo no capítulo 11, possamos falar da ordem social e da segurança pública. Capítulo que sempre é cobrado nos concursos da segurança pública. Então, esse tópico 11 está completamente voltado para cargos da segurança pública. Saímos, então, do poder executivo e vamos para o nosso último poder. Poder Judiciário, vamos tratar das disposições gerais, dos órgãos do Poder Judiciário, sua organização e funcionamento, as competências, falaremos do Conselho Nacional de Justiça, falaremos da estrutura geral do Judiciário, além da forma de ingresso e das prerrogativas garantidas aos magistrados. E, por fim, entraremos no capítulo referente às funções essenciais da Justiça. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia Privada, que são as 4 estruturas que garantem a fundamentação para que o Judiciário atue.
Eles estão aqui para colaborar com a atuação plena do Poder Judiciário. Então, o nosso objetivo, portanto, é passar por todos os pontos da Constituição que são cobrados na sua prova. Aqui no modular, nós vamos analisar os menores detalhes acerca do direito constitucional, para que você não tenha dúvida alguma de que dá para fazer uma excelente prova, seja qual for a banca. O nosso nível aqui é o nível máximo de conhecimento do direito constitucional que será cobrado na sua prova, ok? Portanto, após analisarmos o nosso conteúdo de estudo, nós já podemos iniciar o estudo do direito constitucional. A princípio, nós ainda não ingressaremos no nosso objeto, que é a Constituição de 88. Vamos iniciar o nosso estudo pela parte doutrinária, haja vista que banca CESP, banca ESAF costumam cobrar a doutrina, costumam cobrar a origem da Constituição bem antes de cobrar o seu texto objetivamente. Portanto, para a aula de hoje, nós vamos iniciar tratando da Constituição da República Federativa do Brasil, seu conceito e origem. Antes de mais nada, é bom lembrarmos que a Constituição Federal, hoje aqui no Brasil, ela está enquadrada como a norma máxima, a norma que comanda todo o ordenamento jurídico. Ela traz um regramento geral a ser adotado em todo o país, seja qual for o ente federativo, de modo que nenhuma lei infraconstitucional pode ser contrária a ela. Hoje nós já estamos na 7ª Constituição brasileira. Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã porque foi a primeira vez que o legislador constituinte preocupou-se de fato com os direitos do homem, com os direitos da sociedade de forma plena e absoluta. Não que a Constituição não trate também da figura do Estado, lógico que ela traz, mas ela elevou o homem a uma categoria de importância nunca vista nas outras constituições brasileiras. Por isso que quando eu divido o nosso conteúdo aqui do modular, nós temos 3 partes. Nós temos os direitos fundamentais e a Constituição de modo geral. Aí depois passamos para a organização do Estado e a administração pública e encerramos no estudo dos 3 poderes. Eu divido a Constituição, portanto, em 3 partes de forma didática para que a gente possa compreendê-la dentro de sua plenitude. Nós vamos trabalhar o texto constitucional de forma ordenada. Eu começo pelo artigo 1. Começaremos pelo início para podermos entender qual foi o pensamento do legislador ao distribuir a Constituição desta forma. Portanto, antes de ingressarmos na nossa Constituição atual, nós vamos começar trabalhando os conceitos de Constituição. Como a Constituição é recepcionada, como ela chega dentro do nosso país. Um conceito geral é que a Constituição é uma lei fundamental e suprema de um Estado. Fundamental porque é básica e suprema de um Estado, que contém normas respeitantes à formação dos poderes públicos, porque ela trata da estrutura da administração pública, a forma de governo adotada no país, a distribuição de competências e, por fim, os direitos e deveres dos cidadãos. Então, nesse conceito rápido, breve, objetivo, nós temos que o objetivo de uma Constituição é regrar todo o país, tanto no que se refere aos anseios sociais da população, como também em relação à estrutura dos poderes e da administração pública de um modo geral. Esse é um conceito rápido, objetivo. Entretanto, as bancas estão cobrando os conceitos jurídicos e filosóficos e políticos que nos fizeram pensar a Constituição como ela é hoje. Porque a nossa Constituição de 88 é muito recente, tem 25 anos de idade, menos que 25 anos. Ela é muito recente, mas ela está pautada em muitas outras constituições que existiram não só no Brasil, como no mundo inteiro. Desse modo, as bancas cobram 3 concepções que nós vamos trabalhar a partir de agora. A concepção sociológica de Constituição, a concepção política e a jurídica. Começamos então pelo conceito sociológico, que foi atribuído a um jurista chamado Ferdinand Lassalle. Para Lassalle, a Constituição sociológica é aquela entendida como uma soma dos fatores reais de poder, onde o social merece um destaque, uma atenção especial.
Portanto, a Constituição deve representar os interesses sociais, pois, ao contrário, ela não seria nada mais do que uma mera folha de papel. Então, entende La Salle que para que uma Constituição tenha validade, para que ela tenha força, ela deve ser respeitada, ela deve ser cumprida. E ela deve estar voltada para o social, porque, caso contrário, ela é apenas uma folha de papel. Seja porque é descumprida ou seja porque ela não está voltada para o seu objetivo primordial, que é proteger a sociedade. Então, se a Constituição trata apenas dos poderes e da administração pública, significa dizer que ela não está voltada para o social e, consequentemente, ela macula, ela fere a ideia e o conceito de Constituição. Esse, então, é o entendimento sociológico de La Salle. Mais adiante, nós encontramos o conceito político atribuído ao jurista chamado Carl Schmitt. Para Schmitt, a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental. Então, para ele, antes de mais nada, antes de pensar inclusive no social, faz-se necessário analisar quais são as necessidades políticas do país naquele momento, porque ela tem que ter um direcionamento político. Então, eu poderia dizer que o Schmitt tem um pensamento justamente oposto ao pensamento de La Salle. Diz ainda que tudo que está no documento é lei constitucional, mas nem tudo é Constituição. Porque para ser Constituição, segundo Carl Schmitt, tem que estar de acordo com a estrutura do Estado. Tem que estar de acordo com os anseios do Estado naquele momento. Então, se é um Estado capitalista, tem que estar de acordo com a ideia do capitalismo. Se é socialista, volta-se para a ideia do social. Essa é o entendimento de Schmitt. E o entendimento mais utilizado atualmente é o conceito jurídico atribuído ao jurista chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen trata da supremacia da Constituição sobre as demais leis de um Estado. Ele cria a chamada norma hipotética fundamental, que é oriunda da pirâmide da norma jurídica de Hans Kelsen, onde entende Kelsen que a Constituição ela está numa magnitude tão elevada que ela está no topo de todo o ordenamento jurídico de qualquer país. Ela é a carta magna, ela é a norma mãe, de modo que, regra geral, nenhuma norma abaixo dela pode ser contrária a ela. Essa é a teoria da pirâmide da norma jurídica de Kelsen, que, trazendo aqui para o Estado brasileiro, fundamentando no artigo 59 da Constituição de 88, nós podemos entender então que, dentro da pirâmide da norma hipotética fundamental, nós temos no topo da pirâmide a Constituição Federal e tudo que estiver abaixo da Constituição Federal nós vamos chamar de norma infraconstitucional. Infra porque deve, por mais respeito que essas normas tenham, por mais respaldo jurídico que as normas abaixo da Constituição tenham, todas elas devem obrigatoriamente estar de acordo com a Constituição, sob pena de serem eliminadas do ordenamento jurídico brasileiro. E aqui no nosso país, segundo determina o artigo 59, a Constituição é tão forte que ela só pode ser alterada através de um processo de alteração solene e dificultoso chamado emenda constitucional. E todas as demais espécies de leis, 6, estão abaixo dela e são chamadas de infra. Então, só se altera a Constituição Federal através de emenda constitucional. E as normas que estão abaixo dela são lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, decreto legislativo e resolução. Então, trazendo o conceito jurídico de Hans Kelsen para a atualidade da nossa Constituição de 88, levando em consideração que Kelsen entende que a Constituição Federal está pautada como uma norma hipotética fundamental, significa dizer, então, que ela está no topo e tudo o que está abaixo dela é chamado de infraconstitucional e deve, portanto, estar de acordo com essa Constituição. Portanto, esses são os 3 conceitos. É importante que vocês saibam diferenciar a ideia social do La Salle da ideia política do Schmitt e entendam que o objetivo do Kelsen foi se desligar completamente de qualquer teoria política ou social. O Kelsen preferiu dar uma conceituação mais jurídica para a Constituição.
ele preferiu entender que o objetivo da Constituição é garantir a aplicação do direito, da justiça, e não estar preocupado somente com política ou com questões sociais. Então, no momento que ele cria essa concepção jurídica, nós passamos a ter na Constituição a possibilidade de crítica e de adoção de várias esferas da nossa sociedade, entre elas o social e o político, que é o que acontece justamente com a nossa Constituição brasileira atual. Portanto, hoje o conceito constitucional mais utilizado é o de Kelsen, mas é importantíssimo que na sua prova você conheça os 3 conceitos de Constituição e a compreenda como a norma máxima que comanda qualquer ordenamento jurídico, tá bem? Esse é o conceito e como se originou a nossa Constituição. Nossa Constituição é originada, nós temos relatos de Constituição pelo mundo há muitos séculos. Mas, na verdade, um primeiro momento onde se consolidou essa preocupação em discorrer em um texto sobre questões de modo geral, questões que vão envolver toda uma sociedade, foi através da Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, e a Constituição da França, de 1792. Nesse momento surgiu aquilo que nós chamamos de constitucionalismo moderno. Porque foi somente nesse período que começaram a criar constituições escritas, constituições pautadas em dogmas, em necessidades, anseios da sociedade, políticos e jurídicos ao mesmo tempo. Por isso que a fundamentação para praticamente todas as constituições do mundo estão na Constituição americana e na Constituição francesa. Essa Constituição francesa que ocorreu em momento posterior à Revolução Francesa e a Constituição dos Estados Unidos, que foi decorrente da independência das 13 colônias. Portanto, o constitucionalismo foi um movimento político e jurídico durante o iluminismo em contraposição ao absolutismo, que tinha por fim tão somente estabelecer o regime constitucional em um determinado país. Então, a ideia da Constituição está respaldada no fato de que o absolutismo ele não trazia benefícios, ele não estava mais beneficiando a sociedade. Porque no absolutismo nós temos apenas a monarquia comandando da forma que ela bem entende. No absolutismo, portanto, nós não temos respeito pleno aos direitos sociais, aos direitos individuais. Fez-se necessário, portanto, a criação de uma Constituição dentro da teoria do constitucionalismo com o objetivo de nivelar pessoas, de garantir direitos a todos e não tão somente a um grupo de monarcas que detêm o poder e que ao mesmo tempo podem fazer o que quiserem. Daí que posso dizer que o constitucionalismo se contrapôs ao absolutismo, sempre em busca de melhorias de condições para a sociedade moderna. Daí que, em momento posterior ou até mesmo anterior, nós podemos falar da existência dos direitos humanos. Por que eu digo anterior e posterior? Porque direito humano é algo muito mais antigo do que direito fundamental, que está respaldado na Constituição. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando nos anseios de uma sociedade, naquilo que a sociedade entende que é o melhor para ela. Então, o direito humano é algo íntimo, é algo que se diferencia de uma sociedade para outra, porque cada cultura traz uma necessidade diferenciada. Então, eu tenho relato de direitos humanos desde o século XII, século XI. Porém, a doutrina dos direitos humanos, ela só surgiu e se consolidou em um momento posterior à Constituição. Hoje nós falamos em leis humanistas, leis voltadas para os direitos humanos, mas todas essas normas, elas surgiram em momento posterior ao fenômeno do constitucionalismo. Por isso que nós temos essa proximidade muito grande entre o direito constitucional e os direitos humanos. Até porque dentro do direito constitucional, nós encontramos um conteúdo que é muito próximo aos direitos humanos, que chama-se direitos e garantias fundamentais. Como então eu vou diferenciar direito humano de garantia fundamental? O direito humano é aquilo que é subjetivo e que diz respeito a cada sociedade, a cada civilização. Sendo que esse direito humano, ele vai evoluindo com o tempo e ele vai sendo tipificado em uma norma. Ele vai sendo posto em uma Constituição. Então, a partir do momento que ele passa a virar norma formal, esse direito humano recebe um novo nome. Ele passa a ser chamado de
garantias fundamentais, direitos fundamentais. Então, posso dizer que os direitos humanos são bem anteriores ao constitucionalismo? Com certeza, a ideia de direitos humanos, mas a codificação, a tipificação dos direitos humanos, de fato, só ocorreu em momento posterior, justamente para garantir essa complementação à ideia que nós temos no constitucionalismo. Então, surge essa Constituição dentro do anseio de proteger a sociedade e hoje a Constituição está respaldada em 3 conceitos. Pode ser tanto o conceito sociológico, o conceito jurídico, como o conceito político. Entretanto, na atualidade, nós temos uma predileção pelo conceito jurídico, haja vista que a Constituição nos aparece como norma máxima. Ela é tão norma máxima que ela possui uma rigidez pouco encontrada na maioria das constituições de outros países. Dentro dessa rigidez, nós sabemos que por mais que a Constituição possa ser alterada aqui no nosso país, ela só pode ser alterada por meio de emenda constitucional. Então, tudo isso é oriundo dessa ideia de norma hipotética fundamental que foi extraída do conceito de Hans Kelsen e foi imposta no nosso país através da nossa atual Constituição. Ok? Então, dentro dessa ideia, nós já temos argumentos suficientes para introduzirmos a classificação de Constituição, para entendermos como o legislador pensou na hora de estipular como a Constituição deveria ser enquadrada. Mas vamos lá. A princípio, nós ainda não estamos estudando a nossa Constituição brasileira. Então, o que nós conversamos na aula de hoje e o que nós vamos conversar nas próximas aulas dizem respeito a toda e qualquer Constituição, para que em momento posterior nós possamos sim trabalhar os assuntos específicos presentes na Constituição de 1988, ok? Muito bem, o nosso próximo ponto é a classificação de Constituição, mas como nesse ponto nós temos que trabalhar diversos aspectos, eu deixo para a próxima aula. Agradeço a todos, muito obrigada e até a próxima.